Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né? Mais uma aula aqui no Senai, né? A gente chama de aperfeiçoamento, né? Mas segundo o jargão aí da própria, né, Secretaria do Trabalho, é um curso de capacitação, né? Conforme os moldes, né, desenhados lá na NR10, tá? Deixa eu já começar o compartilhamento da nossa tela. Então, pessoal, como são muitas aulas, né? Vai até 2024. Deixa eu organizar as coisas aqui, tá? Sempre, em todas as nossas aulas aí, né, das três turmas, né, então a gente tá com essa turma aqui, ó, a 923553, né, que é o curso de CEP. Lembrando aqui, ó, só um minutinho aqui, deixa eu pegar o nosso. Isso aqui é a nossa pastinha do curso. Vamos aqui nos anexos aqui, ó, sempre para a gente relembrar, né? A gente está no curso de CEP, né, que são os 18 itens, né? Então, relembrando aqui, né, esse aqui, com esse nome gigantesco aqui, né, esse aqui, ó, na verdade, ó, curso complementar de segurança no sistema elétrico potência, CEP, né, CEP com S, e em suas proximidades, né? Aqui está NR10 e CEP, mas na verdade esse daqui é esse segundo curso desse anexo aqui, ó, o anexo 3 lá da NR10, tá? Então, a aula passada a gente deu as declarações iniciais aí, né, sobre expectativa do curso, duração, mas só para relembrar como esse curso ele a finalização dele, né? Lembrando que essa turma aqui, a 923553, né, ela vai finalizar, né, dia 11/1, né, de janeiro de 2024. A segunda turma, a 923570, ela vai finalizar dia 15 de janeiro de 2024. E aqui vai finalizar por último, né? Essa aqui é a 923585, dia 29 de janeiro, quase fevereiro aí, né? Dia 29/1 de 2024, né? Então, por pedido do cliente, ele, né, pediu um curso. E exatamente nesse dia aqui, ó, no dia último dia do curso, é que vocês vão ter o momento presencial, né? Geralmente o professor leva vocês em campo, né, para fazer manobra, abertura de chave e fechamento de chave fusível, né? Fazer a abertura com dispositivo de abertura em carga, depois fazer o fechamento. Você tira a ponteira universal, né? A universal não, você tira o DAC, né? O dispositivo de abertura em carga, e com uma ponteira universal com dispositivo anti-queda, né? Você consegue fazer o fechamento, tá? Então, relembrando, né, que esse curso vai demorar. Outra coisa que sempre, todo começo né, de aula, eu vou lembrar isso daqui. Tem o conteúdo do curso com as aulas que eu mostrei para vocês, né? Tem as minhas aulas que elas vão ficar nessa aba aqui, ó, vídeo aula, a primeira que já está aqui. E se você é menina apressada de 7 meses aí, você vai vir aqui na biblioteca, na aba biblioteca, e nessa aba já tem, né, a explanação, a explicação guiada sobre cada uma das duas avaliações. Tem uma aula que fala dos 10 itens da avaliação 1 e a outra que fala dos 6 itens, né, uma explanação sobre os 6 itens da avaliação 2, né? Professor, onde é que está? Né? Não assisti a primeira aula. Onde é que está essa avaliação aí que o senhor está explicando, essa aba biblioteca? Está aqui em conteúdo do curso. Ah, deixa eu ver. Não, não é aqui não. Vamos lá, peraí. Ah, situação de aprendizagem aqui, ó. Onde tem esse chapéuzinho.
Tá vendo aqui, ó? Você clicando aqui na avaliação 1, você vai iniciar a 1, né? E aqui você vai iniciar a 2, né? Então, assista esses dois vídeos que estão na aba biblioteca, né? Se você já tiver com pressa, já vai direto neles, daí depois você assiste às aulas. Ou seja, então tem aula, aula é padrão, né, do curso. Se eu não me engano, foram gravadas lá pelo Senai Ítalo Bolonha, aqui de Goiânia. E também tem a videoaula, né, que toda sexta-feira, das 19 às 20, a gente tem essa videoaula aqui. Ela é mais uma conversa informal, alguns insights sobre, né, o universo e do CEP e da NR10, tá bom? Então, já feito o disclaimer, né, semanal aí dessa aula, vamos seguir aqui com a programação normal. Beleza. Só para vocês se lembrar aqui. Então, na aula passada, né, eu fiz uma explanação aí, né, e falando, né, dos 18 itens, né, e esses 18 itens do CEP, né, a gente parou até nesse tópico aqui, onde tem um asterisco, né, todo item que tem um asterisco, por exemplo, sistemas de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, quando tem o asterisco, quer dizer que eu vou falar de específico, né, para a área de vocês. Se for de eletricista de rede, eu falo de materiais, né, relacionados a essa área, predial, industrial. Geralmente o montador eletromecânico é o mesmo do de rede, de linha viva, já o linha viva de transmissão já é outro tipo de material, é um material mais robusto, né? Que inclusive ele tem, você consegue simular a gaiola de Faraday, né? Para você realizar o trabalho ao potencial, tá? Então vamos lá. Lembrando que, né? Para você otimizar esse curso, né? Vou colocar aqui ENRs. Para você otimizar aqui, né? Você vem aqui no site aqui, Ministério do Trabalho e Emprego, né? Esse link aqui, eu vou até deixar aí na descrição para vocês, né? E onde você encontra toda e qualquer NR. Obviamente, a gente está focando na número 10, né? Que é essa a mais atualizada que eu baixei semana passada aqui, né? Inclusive, tem o texto normal e esse manual de auxílio na interpretação da NR10. Deixa eu ver se ele está aqui. Só ver se ele tá. Ah, tá. Não, ele não tá aqui. Vamos aproveitar para baixar. Esse daqui é o texto ipsis literis, ou seja, exatamente o texto. Só que geralmente o Ministério do Trabalho e Emprego, né, a Secretaria Especial do Trabalho, ela elabora esses manuais e dependendo se for sobre NR35, tem até um manual ilustrado mostrando os equipamentos de proteção individual e coletiva relacionados, né? Deixa eu levar para nossa pasta aqui. Então, este manual aqui, pessoal, ele é exatamente a mesma coisa, tem o mesmo texto aqui, foi criado em 2010, né? Já a NR10 aqui, ó, se a gente olhar no texto aqui, ó, a primeira versão é de 1978. Né? Então, de lá para cá, ela vem evoluindo. Sempre quando ela tem uma atualização, aparece aqui, ó, o DOU, né, que é o Diário Oficial da União, né, e você tem
as publicações. Teve a primeira de 78, a segunda aqui de 1983, a de 2004, 2016, e a última e polêmica aí, a de 2019. Vamos trabalhar essas polêmicas aí, porque é na qualidade aí, eu não sei se eu falei na aula passada, né? Eu sou, além de engenheiro eletricista, sou engenheiro de segurança do trabalho, e eu acompanho processos trabalhistas, desde a época que eu estagiava, né? Comecei a trabalhar no escritório, em que eu já treinava, né, análise de processo trabalhista e fazia os resumos lá para o meu chefe, né? Até posteriormente, né, executar laudos, né, e fazer laudos, perícias, né, dirigidas aí. Inclusive, eu guardei uma, eu acredito que eu deva mostrar ela na próxima aula, porque eu tenho que tirar as particularidades que tem lá na perícia, né, que identifica o cliente, identifica a empresa, para a gente analisar ele aqui com imparcialidade, né, e também para a gente obedecer, né, às leis de diretriz e base aí não só, né, da educação, mas também as leis aí que regem a proteção, né, dos dados, né, a LGPD, né? Então eu tenho que dar uma modificada lá nesse processo trabalhista, né? E mostrar para vocês qual que foi o argumento da concessionária de energia para não liberar o adicional de periculosidade. Aqui, ó. A gente tem duas NRs aqui, ó, que geralmente elas são um pano de fundo aí para muitos processos trabalhistas, né? Entre, geralmente a gente chama o reclamante, né? Que é quem entra contra a empresa, né? O colaborador aí. E a reclamada, que no caso é a empresa, e também, por exemplo, a concessionária de energia, antigamente ela que assumia todos os trabalhos, né? A parte de manutenção, instalação, poda de árvore, né? De leitura de energia, né? Então a concessionária, quando era basicamente a estatal, né? Ela assumia todos os trabalhos. Hoje em dia são terceirizadas, né? Que quando a gente geralmente está aqui no curso de eletrotécnica, no de engenharia elétrica, né? Eu mostro lá na disciplina instalações elétricas do sistema do CEP, né? Do sistema elétrico de potência. Eu mostro para o pessoal que tem, né, até o canal lá da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, e lá na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, eles têm os pregões eletrônicos, que são, né, a distribuição de serviços, né, concessão de energia, né, assim como a Equatorial atualmente assumiu aqui Goiás, né, eles participam desses pregões eletrônicos, né, de modo a assumir, né, no caso anterior aqui de Goiás era a Enel Distribuição e agora quem assumiu, né, quem que ganhou a última licitação foi já tem um tempo, né, a Equatorial, foi o grupo Equatorial. Então, quando existe um processo trabalhista, aí, por exemplo, vamos supor que tem um funcionário de uma empresa aí qualquer, uma empresa X, que ela é terceirizada, ou seja, ela ganhou, né, ou ela participou do processo de licitação, ganhou o pregão eletrônico para executar serviços de manutenção, leitura e infraestrutura de rede de distribuição aqui na cidade de Goiânia, por exemplo. E daí ela ganhou a concessão de alguns bairros, né? Geralmente essas terceirizadas elas ganham a concessão né, em uma cidade específica e em bairros específicos, tipo aqui, setor aeroporto, vamos supor que ela ganhou a concessão para o setor aeroporto, setor dos funcionários e setor central aí. Então, todo e qualquer serviço, né, de manutenção, infraestrutura, né, construção de infraestrutura, né, as fases aí de implantação do poste, né, fazer a valeta, implantar o poste, né, com guindaste hidráulico, depois a fase de você tracionar os cabos, montar a infraestrutura, as ferragens, né? E por fim fazer o comissionamento, né?
o primeiro start aí na rede de energia, né, colocando ela em paralelo. Na verdade, não precisa nem pôr em paralelo, porque como ela está desenergizada, então ela vai assumir a forma de onda de cada fase, né, da fase A, B e C, né, a menos que ela já tivesse em operação, vamos supor, ela está pegando um barramento aí de uma subestação, por exemplo, subestação setor aeroporto. E daí você pega uma outra subestação de energia, sei lá, subestação. Deixa eu pegar um exemplo aqui para gente. Só um minutinho, galera. Então, vamos supor, né? Isso aqui é um exemplo aqui de um projeto de redistribuição, né? Então vamos supor que esse circuito aqui, ó, isso aqui na verdade aqui tá mostra o identificação, o ID do poste, né? O tamanho dele, a carga que ele suporta, o tipo de estrutura, né? Uma estrutura de rede compacta. E aqui você tem um transformador, né? Você tem a média tensão aqui, né? Que é essa estrutura aqui. Por exemplo, ó, essa aqui é uma compacta que tem um transformador. Essa daqui é uma tipo 4, é o chamado dois fins de linha. E aqui embaixo nós temos a rede de baixa tensão. Então, basicamente, onde tem um X aqui é você substituir esse poste de 11 metros por esse de 12, por exemplo. Aí vamos supor que esse circuito ele vem da subestação, sei lá, setor aeroporto. E esse daqui vem da subestação, sei lá, norte ferroviário aqui, ó. Esse cruzamento aqui, ó, que vai dar num fly tap, num cruzamento aéreo aqui, ó, bem aqui no meio. Então, obviamente, a fase A que está energizada por essa subestação, às vezes a onda dela aqui, a senoidal, elas não estão sincronizadas. Não é porque elas têm o mesmo nome que elas estejam em sincronia. Professor, como assim? Vamos lá. Só pegar aqui o. Agorinha, galera. Só achar a pasta. Eu apaguei a pasta aqui, mas não tem problema não. Apaguei não, quer dizer, eu fechei aqui sem querer, mas não tem problema não. Já vou direto nela aqui. Vou pegar aqui uma imagem do livro de Sistema Elétrico Potência, pessoal, e vai, deixa eu ver, turma padrão de rede, livro do CEP, deixa eu pegar a página aqui. Ó, vou pegar essa página aqui, ó, dá pra gente ver bastante aqui. Deixa eu pegar um frame aqui que, por exemplo, ó, aí vamos supor, né? Essa aqui são as três fases. Fase A, né, que chama de 1, né, a fase A, a fase B, que é a 2, e a fase C, que é a 3 aqui. Então, não quer dizer que a subestação que está vindo lá do setor aeroporto e a subestação de um barramento diferente lá do norte ferroviário, por exemplo, não quer dizer que a A, né, do setor aeroporto esteja no mesmo, quando eu falo a mesma sincronia, elas estão aqui alinhadas, tanto e se elas estiverem alinhadas, elas inclusive vão estar, o que o pessoal chama de o fenômeno, elas vão estar em paralelo.
Ou seja, não vai haver DDP, não vai haver diferença de potencial caso as duas estejam ligadas. Aí, por exemplo, por que que não é boa ideia eu ligar a fase A, por exemplo, com a fase B diretamente? Eu tenho que ter um equipamento entre elas aqui, porque elas têm diferença de potencial elétrico, apesar de que elas têm o mesmo valor, né, o escalar, né, que o pessoal lá na engenharia chama, né? Elas têm o mesmo módulo, né? Por exemplo, a da baixa tensão tem 220, aí tem a tensão de pico, tem a tensão RMS, né? Elas têm o mesmo valor, porém elas estão em tempos diferentes, né? Enquanto, por exemplo, vamos pegar as intersecções aqui, ó. Enquanto a fase A ela está no seu máximo aqui, ó, no tempo em que ela tem a tensão de pico aqui, a fase B, ela está quase chegando, deixa eu ver aqui, ó, 90 graus, ó, ela está quase chegando a tensão RMS, ó, essa quadratura aqui, ó, esse quadrado aqui, ó, dá mais ou menos a raiz quadrada aqui. Então, ela está chegando, e no sentido oposto. Se nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, ela está indo, vamos supor, da subestação para o consumidor, a fase B, no mesmo ponto aqui, ela está vindo do consumidor, ela inverteu o sentido, ó, do consumidor para a subestação. E a fase C, desculpa, que é azul aqui, né? E a fase B, ó, enquanto a fase C está decaindo, a fase B ela está aumentando o nível de tensão aqui, até chegar no máximo aqui, 90 graus, né? E depois ela começar a decair. Por isso que ela é chamada de alternada. Então, as mesmas, ó, para o mesmo ponto, ó, a fase A ela está no ápice, né, do sentido positivo, vamos dizer assim, vamos arbitrar o que está acima do eixo das abscissas aqui do zero, o positivo, né? Ela está no ápice. Já a fase B, que é a vermelha, ela está crescendo aqui, ela ainda está no sentido negativo, mas só que ela está crescendo até chegar nos 90 graus aqui. E já a fase C, que é a azul, ela está decrescendo, está no mesmo ponto, só que decrescendo. Então, se eu pegar o mesmo ponto aqui, interligar a fase A com fase B, que é essa vermelha aqui, eu tenho uma diferença de potencial. Agora, se a fase A, a B e a C, por exemplo, elas estivessem no mesmo tempo, vocês não enxergariam três senoidais, vocês iam enxergar uma senoidal apenas. Quando você enxerga uma senoidal, quer dizer que eu tenho. Não confunda com o paralelismo lá de microprocessador, de sistemas microprocessados. Aí isso aí é uma outra vibe, aí tem a ver com threads, né? E é outra história. Agora que o paralelismo de sistema elétrico de potência quer dizer que no caso de uma tensão senoidal aí, né? Ou de uma onda, sei lá, uma triangular, uma quadrangular, dependendo aí do sistema, né? Elas vão estar em sincronia. Elas, se forem interligadas, não vai acontecer nada, não vai acontecer arco elétrico, porque elas não têm diferença de potencial. Se eu não tenho diferença de potencial, logicamente eu não vou ter o quê? Lembra lá em eletricidade o conceito de corrente elétrica, né? É um fluxo ordenado, né? No caso, para corrente elétrica alternada, né? É um fluxo alternado de corrente elétrica. Eu até deixei de fogo morto aqui, ó. Tem aqui essa simulação com o professor, esse professor aqui do Senai, ó, do Ceará aqui, ó. Aqui você tem um sistema trifásico aqui, ó, a parte de média tensão, ó, o 13.8, e está ligado aqui em triângulo aqui, ó, arquitetura em triângulo, ou seja, eu tenho as chamadas tensões de linha, que é a tensão entre duas fases, né? Obviamente, tá vendo? Ó, o Vzinho aqui, o vetor entre a fase aí que o RST, né, como se fosse A, B e C. A diferença é que os acrônimos, as letras que representam, têm nomes diferentes aqui. É como se fosse A, B e C, né? O RST.
Então, tá vendo? A DDP, a diferença entre a fase, o S aqui e o T, ó, tá mostrando aqui 13,8. Que, na verdade, a tensão de cada uma das fases, né, ou seria a tensão monofásica ou tensão de fase, elas são na ordem aí de 7.960 e alguma coisa volts, praticamente 7.800 volts. Aí, a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, ela dá, né, esse 7.900 e alguma coisa, multiplicado por raiz de 3 vai dar 13.800, quase 13.800. E por sua vez, se eu pegar a tensão de linha, que é entre duas fases, e multiplicar novamente por raiz de 3, eu teria a tensão trifásica, que dá mais ou menos na casa de 29.000 volts, né? 29 não, deixa eu ver aqui. Vamos pegar a nossa calculadora nossa de cada dia aqui. Eu lembro que eu fiz essa conta aqui. Isso aqui é da rede 34,5 kV, ó. A tensão monofásica dela aqui, ó. Se eu pegar, vamos fazer aqui, já que a gente está falando de níveis de tensão, né? Então, é 7.965, mais ou menos, multiplicado por raiz quadrada de 3. Olha, ó, 13.795. Daí eles arredondam para 13.800, né? Então, se eu pegar essa mesma aqui, ó, se eu der se eu aproveitar aqui, ó, copiar aqui, ó, eco, ó, essa mesma tensão de linha, né, que é entre duas fases, estou falando da média tensão, né, multiplicado por raiz quadrada de 3, aí a gente vai ter 23.895, quase, né, os 24.000 volts. Então, se houver uma DDP trifásica, né, o que obviamente não acontece, né, porque os sistemas de média tensão, eles são exclusivamente para transporte de energia. Eles transportam energia, daí no secundário do transformador é que ele vai diminuir para baixa tensão, aqui o nosso monofásico é 220, do mesmo jeito análogo, né, 220 vezes raiz quadrada de 3 vai dar praticamente 380 aqui, ó, 381 e pouco. Que por sua vez, esse daqui, ó, multiplicado por raiz quadrada de 3 vai dar praticamente, esqueci de pôr o multiplicado aqui, né? Vai dar 656 e alguma coisa aqui, né? Já arredonda para 660. Então, a tensão trifásica, onde é monofásico 220, é 660, viu? Não é 380, não. Pegadinha do malandro aí, ó, para todo aluno aí, desde eletricista, ou seja, de mamanda a caducando, de eletricista até engenheiro eletricista, cai nessa pegadinha aqui, ó. A tensão trifásica, onde é 220, ela é 660, não é 380, não. O bifásico que é 380. Então, do mesmo jeito, né, você, quando você interliga de uma subestação, vocês têm que entender, pessoal, que vamos supor que essa subestação aqui é do setor aeroporto, ela venha um link lá de uma PCH, uma pequena central hidrelétrica daqui perto aqui de Goiânia. E essa outra aqui vem de uma eólica lá, tem uma ali para o Rio de Janeiro, outra ali é a Ômega Energia, se eu não me engano, a concessionária de energia que tem a concessão de eólica. Ela tem hidrelétricas também, mas elas têm eólica, né? Então, vamos supor que essa aqui vem de uma eólica, essa aqui vem de uma hidrelétrica, e elas têm, né, o desígnio que fase A, fase B e fase C, porém, eu tenho que ter certeza que as três, a fase A de cada uma delas estejam sincronizadas para não dar a transladação aqui da senoidal, né? Para aparecer somente três fases. Porque é provável,
né? Você tem um ciclo trigonométrico aí de 360 graus aí, né? Para cada arco que você translada aí no ciclo trigonométrico aqui, né? Você tem uma possibilidade de nível de tensão e dela tá, né? Ou seja, você tem mais ou menos 360 chances de que essas ondas senoidais não estejam em paralelo, né? E você só tem uma chance, vamos falar de probabilidade, né? Você tem uma, né? É uma chance no espaço amostral de 360 graus aí, né? Uma em 360, né? Ou seja, ó a chance que você tem aqui, ó, de dar errado. A chance que você tem de dar certo aqui, ó. Ó, a probabilidade, né? Uma no espaço amostral de 360 graus aqui, ó. Olha, 2,7 vezes 10 elevado a menos 3 aí, ou seja, uma chance muito pequena de estar de ela não tá paralelizada, né? Ao passo que você tem a chance de 360 de dar errado, ó. 360, não, na verdade é 359 no espaço amostral de 360. Isso aqui é a chance de não estar em paralelo. Tá vendo? Ó? Você tem uma chance dela estar em paralelo aqui, né? No espaço amostral de 360. Já aqui, ó, eu tenho 359 no espaço amostral de 360. Então você tem olha, uma chance, quase um, né? Como se diz, quase que 100% aqui, ó, 0,999 aqui, né? Então, praticamente, né? Se você fosse apostar, né? Se você fosse fazer uma espécie aí de X-bet aí, você iria apostar que esse sistema não estaria paralelizado, né? Então, por isso que eles verificam, tem até um detector, se eu não me engano, acho que ele está nesse catálogo aqui da solução. Ó, esse aqui é detector de tensão por contato, inclusive ele mostra o nível de tensão. Esse aqui foi projetado para média tensão. Tem um que ele é semelhante, sabe aquela chave, aquela caneta que tem da Minipa, tem da Stack Instruments, que além dela mostrar que está energizado, ela mostra que aí ela tem o sistema lá RGB, né? O vermelho se for fase A, né? O verde é se for fase B e o azul se for fase C. Então você tem esse equipamento normalmente ele é chamado de detector de fase, porque além de detectar a fase, ou seja, a sincronia da onda, ele detecta que o circuito está energizado, ou seja, dois no pacote, né, em um pacote. Porém, você às vezes quando vai fazer essa interligação desse circuito, igual eu mostrei aqui, ó, né? Circuito fictício que eu falei, né, que vem lá do setor aeroporto e outro que vem do norte ferroviário. Ó, esse aqui é o dispositivo de abertura em carga, né? O DAC, né? Se eu não me engano, esse aqui esse aqui o pessoal, vou até depois mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o Ampac. É para você fazer uma espécie de crimpagem aí, né? Para não dar abertura de circuito aí. Você tem que executar uma pressão, daí você coloca uma carga, né? Semelhante a uma carga de rifle. Daí os modelos mais antigos você batia um martelinho de borracha e ele acionava aqui, aí ele pressiona a sapata no conector cunha, né? Do circuito de média tensão aí. É óbvio, né, que é a carga de rifle, só que sem o projétil, né? Só que é o conjunto de aterramento temporário.
Tem um detector, deixa eu ver se ele tá. Ele é detector de tensão. Ó, aqui, essa aqui é uma vara telescópica, né? A vara de manobra universal. Essa aqui são as ponteiras universais aqui, ó. Eu acho que é aquele primeiro que eu mostrei. Tem um modelo, não, ele não está nesse catálogo aqui. Tem um modelo semelhante a esse aqui, ó. Não, não, é esse mesmo, ó, testador de fases. Qual que é a diferença do testador de fase para o detector de tensão? O detector de tensão, ele só vai mostrar que o circuito de média, né, o 3.8 ou 34, né, 0,5 kV, ele está energizado. Já esse testador de fases, além dele mostrar que está energizado, aí ele fala, né, que é fase A, fase B e fase C. Então, quando você faz a interligação desses circuitos aqui, ó, o que vem do tronco dessa subestação, né, que é uma hidrelétrica, por exemplo, e esse outro é de uma eólica. Poderiam ser os dois de uma hidrelétrica, né? Só que eles vêm de barramentos diferentes, eles foram ligados originalmente em tempos diferentes. Vamos supor que o barramento original que vem dessa daqui, ó, do setor aeroporto, ele vem lá de Furnas, né? E outro vem de uma, né, de uma eólica aqui, que foi Furnas, né? Já tem bastante tempo que ele foi ligado. Já dessa eólica aqui, ele foi ligado, tô chutando aqui, em 2016, né? Então, a gente viu matematicamente que a chance de dar errado, ou seja, a chance dos dois aqui, ó, dos dois não estarem sincronizados é uma em 360, né? Não, de estarem sincronizados, né? É uma em 360. Já de não estar sincronizado é de 359 em 360. Então, eles vão estar em algum ponto aqui do sistema trigonométrico. Daí você vem com esse detector aqui, ó, esse testador de fases, você vai ter a certeza que a fase A que estava em desse entroncamento é igual à fase B desse, a fase C, né, e a A também, tá bom? Aí só assim você vai poder fazer a interligação, né, o paralelismo. Por exemplo, em sistemas que a gente tem um solar aí, né, que a gente tem um inversor de frequência, é o sistema on-grid, né? Já ouviram falar desse termo aí, né? O on-grid é que você tem a energia solar e essa energia solar você compartilha com o sistema elétrico de potência, né? Você consegue subsídios aí, né? No início ele era 1 para 1, hoje em dia eu não me lembro qual que é a proporção, né? Vamos supor, o que é isso 1 para 1? Quando ele era, quando o sistema ele é 1 para 1, né? Se você criar, né, na sua usina solar, se você criar 1 kWh e esse 1 kWh ele é excedente, você vai devolver para a rede esse 1 kWh e daí, né, você vai zerar. Aí vamos supor que seu consumo aí foi de 200 kWh e você criou, né, 50 kWh. Então, na verdade, você vai devolver os 50 e você, se for 1 para 1, né? Então vai abater 50 kWh e o seu consumo no final do mês vai ser só 150. Então, geralmente é isso que acontece. No começo era assim, hoje em dia a proporção é diferente, ela não é 1 para 1, não. Mas mesmo assim, né, você tem uma economia de energia. E para você, né, pro on-grid, ele liberar a fase A, a fase B, a fase C, porque o solar ele vai converter que em energia em tensão contínua, né? Ele pega da placa solar em tensão contínua, leva para o inversor de frequência. O inversor de frequência ele vai utilizar um transistor especial que ele vai simular, vamos supor, 24 pulsos, né? Tem uns de 24, 6 pulsos. Ele vai simular, né, numa onda. Tem os puramente que chamam de puramente senoidal, tem uns que é onda triangular, né, que é tipo serrote.
onda quadrada, que ela é muito próxima, né, à onda. Por exemplo, se eu criar uma onda triangular aqui com inversor de frequência, né, você concorda se esse triângulo aqui ele pegar a parte superior da senoidal, ele vai ser muito parecido, ele não vai ser uma senoidal perfeita. Então, os inversores de frequências mais caros, eles simulam, né, a senoidal perfeita aqui para elas entrarem em sincronia, né? Então, o inversor de frequência ele vai criar ou uma senoidal, ou uma onda quadrada, ou uma onda triangular aí, dependendo da arquitetura aí, e ele vai devolver para o sistema elétrico de potência, né? Porém, para ele devolver, o controlador de carga, né, além dele controlar o carregamento, por exemplo, se ele tem uma bateria e ele ficou totalmente carregado, o controlador de carga ele vai parar de carregar a bateria. E outra coisa que lá no inversor de frequência ele vai ter um algoritmo que é chamado de algoritmo de Pushlovsky. Esse algoritmo de Pushlovsky ele vai olhar a fase A que o inversor de frequência criou na conversão de energia contínua, né, a placa solar para energia alternada, e ele vai comparar com a fase A. Vamos supor que essa loja ou essa residência ela é trifásica. Aí ele compara a senoidal que ele criou, a fase A da senoidal que ele criou lá, ou triangular, ou quadrada, com a senoidal do sistema elétrico de potência, da concessionária local. Aí ele vai fazer a comparação. Não, a fase A que eu criei, ela está um pouco defasada, ela está transladada, né? Ela vai estar transladada no eixo X aqui da fase A da concessionária. Aí ele pega, sincroniza as duas, né? Ele usa esse algoritmo, chama algoritmo de Pushlovsky. Depois, se vocês tiverem interesse aí, né? Ele é chamado também, na parte de sistema elétrico potência, o método das três lâmpadas, né? Então, o algoritmo Pushlovsky, ele utiliza esse chamado método das três lâmpadas, que é um método analógico, né? Em que se as três lâmpadas que estão ligadas nas três fases, obviamente isso é do lado da baixa tensão, né? Se elas estiverem ligadas sem piscar, né? Quer dizer que ele está sincronizado, não tem DDP. Se elas estão ligadas, né? Se elas estão piscando, quer dizer que eu tenho um delay entre a fase A de um e a fase A do outro, por exemplo, aí, né? Do inversor de frequência e da rede. Então, o inversor de frequência ele vai olhar a fase A que ele criou, a fase A do sistema elétrico na parte de baixa tensão. Aí ele vai ver que os dois estão defasados, né? Ou seja, as senoidais estão. Aí ele pega, aproxima, sincroniza, aí tem um optoacoplador lá, ele sincroniza as duas e ele libera para o sistema elétrico de potência. Daí você vai ter o subsídio aí, né? De quantos quilowatt-horas você criou, né? Para injetar novamente no sistema elétrico aí. Beleza, pessoal. Calma que ainda tem mais um pouco aí que a gente começou um pouco atrasada a aula de hoje, né? Só um minutinho, só achar aqui a. Aí eu até deixei essa simulação aqui só para vocês dar uma observada aqui. Então, o pessoal da média tensão utiliza esse daqui, ó, o testador de fases. Não tem aquele lá, acho que é frequencímetro que chama, né? Para você ver, por exemplo, você pode utilizar o detector de tensão, né? O detector de fase, né? Que é aquela canetinha. Ou você pode utilizar o frequencímetro que tem aquelas três garrinhas jacaré para você colocar entre as fases daí, né? Aí, por exemplo, na aplicação industrial, você descobre se o motor ele está girando para o sentido horário ou sentido anti-horário, para você fazer os métodos lá de acionamento, né? Chave compensadora e por aí vai, né? É esse daqui, ó.
Eu já deixei aqui a... Então, aqui, ó, pessoal, a gente tem tem a simulação aqui, ó. Olha, a chave fusível está aberta, né? Aí fase R, S, T, né? A, B e C, né? Tá vendo as tensões de linha aqui, ó? Na hora que eu dou start aqui, ó, fechou. Ele é meio rápido aqui. Deixa eu colocar no passo a passo aqui. Ele fecha o circuito aqui, ó. Então eu vou ter tensões de linha, ou seja, dos 7.900, né, e 60 para de um para o outro, que vai criar o 13,8 aqui, né? Lá no transformador vai estar como H1, H2, H3. Daí, lembra que o transformador, ele é um transdutor. O que que é isso, professor? Ele converte, né, energia elétrica aí, né, em energia magnética. A energia magnética e a relutância, né, que é o equivalente à resistência elétrica, né, lá da eletricidade, né? Então, essa relutância ela vai criar um fluxo magnético e por ele ser alternado, ele vai criar, né, um campo eletromagnético alternado. Consequentemente, a quantidade de espiras, ou seja, de voltas da bobina do primário vai ser diferente naquela relação de bobina e espira, e daí ele vai criar um nível de tensão para cada enrolamento aqui, ó, que é o secundário. O secundário, ele é curto-circuitado aqui, ele está na arquitetura estrela, né? Ele é curto-circuitado com o sistema de aterramento lá do poste, né? Que por sua vez, ele é o quarto fio aqui, né? O quarto cabo, que vai ser representado aí na rede compacta, eles chamam de mensageiro, né? Que é o que na verdade é o neutro aí, né? Então, ele faz a conversão aqui, ele transporta energia, a média tensão, a alta tensão, a extra alta tensão e outros níveis aí, desde onde é criado, lá da geração, até chegar nos centros urbanos aí na subestação, essa energia, ela é simplesmente para transporte, ou seja, ela é transportada, ela não é utilizável, porque ela está num pacote, né, muito grande aí de potencial elétrico, e não existe, né? Teve até alguns alunos que uma vez perguntou, né? E outros começaram a rir, né? Mas eu falei, não ri não, porque tem muita gente, eu já vi muito acidente, principalmente na rede rural. Não sei se vocês já viram, pessoal, a rede nua, por exemplo, né? O fio, o cabo, ele é desencapado, né? O alumínio com alma de aço. Então, o pessoal faz uma espécie de guarda-chuva, né? O cabo lá do guarda-chuva e coloca ele, né, em cima do cabo de baixa tensão e daí faz o famoso miau, né, o gatinho, né, que seria, né, comparado ao furto de energia, né? Então, eu já vi, né, inclusive perícias aí que eu já acompanhei, o pessoal utilizou essa mesma lógica para tentar fazer o furto de energia da rede de média tensão. Pensa, cara lá do chão, né? E aí, por exemplo, esses circuitos, eles só criam uma baixa tensão quando ele chega lá por exemplo, tem uma chácara, uma fazenda aí, ou uma empresa, né? Daí ele coloca um transformador, faz a conversão para baixa tensão e ele serve aquele cliente, né? Até chegar ali, não é comum você ter média tensão, seja aquela rede monofásica, né? A tipo U, né? Você não tem a média e a baixa, né, em todo o percurso da linha, né? Por exemplo, aqui, ó. Você não tem todo o percurso da linha média e baixa tensão, igual tem no circuito urbano aqui, ó, que aparece a CE4, né, que é a média tensão, rede compacta, e a SI4, que é a rede quadruplex, que eles chamam, né, que é de baixa tensão.
Então, geralmente na zona rural, você tem uma grande quantidade aí, quando eu falo quantidade, né, metragem aí de circuito só na média tensão. Aí, quando eu chego em um cliente, é que eu coloco o transformador, converto para baixa tensão, daí eu crio o ponto de entrega para energização desse cliente. Então, o que que o pessoal fez? Ele pegou, né, fez esse guarda-chuvinha ali, né, com o fio flexível, né, que é o flexível não, o mais rígido, né, e aí elevou ele até chegar na média tensão. O que que aconteceu? A média tensão, pessoal, se a gente for olhar aqui na NR10 aqui, ó, a gente olhar nessa tabela aqui, ó, a média tensão, ela tá nesse range aqui, ó, entre 10, né, kilovolt e 15 kilovolt aqui. O raio de risco, pessoal, é a abrangência do campo eletromagnético. Se eu colocar um condutor, uma ferragem dentro desse raio de risco aqui, a probabilidade de haver indução eletromagnética, ou seja, a formação de potencial elétrico nessa estrutura metálica, nesse cabo, mesmo que ele esteja desenergizado, praticamente não, é 100%. Então, se a gente vê aqui a proporcionalidade da metragem aqui do raio de risco, né, que é a abrangência do campo eletromagnético, né, e vai haver conversão de tensão, a gente pegar aqui, ó, entre 10 e 15, é aproximadamente 38 centímetros. Então, quando esse guarda-chuvinha chegou a 38, praticamente 38 centímetros dele ser acoplado lá no cabo, porque aí você tem um cabo aqui, aí você prende ele e você põe um peso, né, que é para você ter o chamado furto de energia, o gato lá. Então, quando ele chegou a mais ou menos 38 centímetros, houve a indução eletromagnética, e como é 7.965 volts, o que que aconteceu? Ele foi potencializado por 7.000, né, por esse nível de tensão do primário, e aconteceu a eletrocução. Infelizmente, né, veio a óbito esse cidadão aí, né? Ele ficou lá todo sapecado. Tem umas fotos aqui, mas não seria legal a gente ver aqui, não. Então, esse acidente aconteceu porque a maioria das pessoas, né, o pessoal, conformidade lá com a NBR 5410 e a 14039, eles chamam de pessoas inadvertidas, ou seja, pessoas que são adultos, embora provavelmente elas tenham feito o segundo grau e provavelmente tenham feito a matéria lá de eletricidade básica, ela não é suficiente para te falar dos riscos, para te deixar ciente dos riscos que a energia elétrica ela pode causar. Não só a média tensão, mas a baixa tensão. Qualquer nível alternado aí, contínuo também, dependendo, pode trazer riscos sérios, e, né, podendo provocar, na melhor das hipóteses, acidente, na pior, né, um óbito aí, né? Então, as pessoas elas não têm noção, né? Ah, deu certo lá na obra que eu liguei uma betoneira, beleza, deu certo porque você fez isso no circuito de baixa tensão. O potencial elétrico dele é menor, né? Então não houve indução eletromagnética. Já no de média tensão, teve indução eletromagnética. E, infelizmente, cidadão foi a óbito. Deixa eu só fazer o registro aqui rapidão aqui, pessoal, para eu não esquecer. Aí, pessoal, só fazer o registro aqui antes que eu esqueça. Não, beleza, já foi registrado aqui. Então é isso, pessoal. A energia elétrica, ela tem riscos, principalmente a média tensão, porque a média tensão,
ela não foi projetada para ser utilizável, ela foi projetada para ser transportada para ir no transformador, que é igual essa simulação que está aqui, né? No simulador, no simulador, no transformador, ela ser convertida para baixa tensão, aí sim ela vai estar apta a ser usada, mas mesmo assim ela ainda tem o risco de, né, de eletrocução, né, de eletrocutar as pessoas, tá bom? E próxima aula a gente vai passar por os itens, não deu tempo essa aula aqui, ó. Alguns itens, você sabe o que quer dizer isso aqui, ó, por exemplo, responsabilidades, né? Ó, revogado pela portaria da Secretaria Especial, né, do Trabalho aqui, né? 30 de julho de 2019. Isso aqui, essas revogações aqui são uma das maiores besteiras que eu já vi na área da segurança do trabalho acontecer. Polêmica, vocês vão ver o porquê. Vamos discutir isso na próxima aula. Então, ó, quando foi revogado, quer dizer que ele foi vetado, quer dizer que ele foi cortado e que ele não vale mais, né? As responsabilidades quanto ao cumprimento, vou ler o texto original aqui, ó. Responsabilidades quanto ao cumprimento dessa NR, no caso a NR10, né? São solidárias aos contratantes, né? A empresa, né? A concessionária, por exemplo, a terceirizada, e contratados envolvidos. Está querendo dizer que se o contratante, né, cometer algum erro, né, e ele tem o dever de fornecer treinamento, fornecer equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, né, né, o que eu falei, capacitações, né, ele tem que fornecer para esse funcionário, né, para esse colaborador, né, e se ele não fizer, por exemplo, o treinamento de CEP ou treinamento de NR10, igual esse que vocês estão fazendo aqui. Simplesmente ele não, no meus funcionários não precisa desse treinamento. Então, ele é responsável, ele pode ser autuado pelo agente, não só agente fiscalizador do trabalho, mas ele pode ser corresponsável se um acidente acontecer com o trabalhador. Então, aqui está dizendo nessa revogação aqui que não é mais solidária. Isso é um absurdo completo, pessoal. Tem que ser solidário. Por quê? Né? Porque o dono da empresa ele é corresponsável pela saúde, né, e a segurança do trabalhador, assim como o trabalhador também é corresponsável pelos atos dele, né? Então, se ele fizer algum erro, a empresa vai ser o quê? Também vai ser culpabilizada, por quê? Porque ela não deu treinamento, eles vão fazer análise desse processo trabalhista, né? Análise desse acidente, ver por que que ele ocorreu, aí vamos supor que ele ocorreu porque ele não forneceu treinamento de NR10 para ele, ou treinamento de CEP, né? E aí ele foi eletrocutado, por exemplo. Se ele não forneceu e é dever dele fornecer, ele tem que ser responsável. Ou seja, o que um cometer, né, o erro que alguém, que o funcionário cometer, o contratante é responsável. E o erro que o contratante cometer, vamos dizer assim, né? E se for com a ajuda, por exemplo, vamos supor que eu seja o engenheiro de segurança do trabalho responsável pela empresa que vocês estão prestando serviço, né? E daí eu não observei, né, que o treinamento bienal, né, de vocês, se tudo der certo, né, que o treinamento bienal de vocês, ele está vencido. Então, eu, como funcionário, né, como parte desse corpo aí da empresa, eu sou corresponsável por esse não treinamento. Eu deveria estar de olho, já que eu sou da segurança do trabalho, né? Eu tenho que estar de olho. Então, tirar a responsabilidade solidária, né? Se um faz o erro dentro do exercício da empresa, né? O funcionário faz o erro, a, a empresa ela vai ser responsabilizada. Óbvio que vai ser analisado. Cada caso é um caso. Pode ser que no julgamento ela não seja responsabilizada. Igual um dos primeiros casos que eu acompanhei, foi numa obra, o pessoal estava construindo um prédio aí, esse de vertical, né? Aí o que que aconteceu?
Dois funcionários se desentenderam, né? Fizeram uma aposta besta lá. E daí o que perdeu a aposta não quis pagar o outro. Daí, quando eles estavam trabalhando, o funcionário que ganhou a aposta, né, que não foi pago, pegou um molho de vergalhão e deu na cabeça do outro funcionário. Ou seja, ele atentou contra a vida dele dentro da empresa, né? Então, cadê o técnico de segurança aí? É óbvio que, né, esse funcionário, essa pessoa aí, né, que cometeu o acidente aí, né, provocou o acidente, atentou contra a vida do outro colaborador, né, ela é responsável, mas, assim, a empresa, ela vai ter uma corresponsabilidade, porque foi dentro do ambiente de trabalho. Você está entendendo? Ela não vai ser totalmente culpada, mas ela é corresponsável, porque eles, né, entraram em conflito dentro lá da empresa. Você está entendendo? Você não pode, de cara, por força aqui da norma, né, da NR10, de cara, eximir a corresponsabilidade, ou seja, a solidariedade, né, quanto às responsabilidades do cumprimento da NR10, eu não posso eximir um, né, ou a empresa, ou o funcionário, e pronto, e acabou. Ou os dois. Não, peraí, eu tenho que analisar o caso. E se for o caso, né? Nesse caso aqui, né, o funcionário ele foi responsável, né, por machucar o outro lá dentro da empresa. A empresa ela é corresponsável, só que a gravidade vai ser menor para ela, mas mesmo assim ela é corresponsável. Está entendendo? Porque senão vai abrir muita brecha, principalmente, né, o pessoal aí do direito aí consegue achar brecha aí onde a gente não, né, onde a gente não enxerga. Então, isso aqui é polêmico, viu? Próxima aula a gente vai discutir essas revogações, ó, disposições finais. Isso aqui dá pano para manga, gente. A gente vai ver que lá, aqui está revogado, mas lá na NR1, por exemplo, não está. Cena dos próximos capítulos aí. Deixa eu ver, já fiz o registro de hoje, ok, beleza. Então, pessoal, vou parar aqui o compartilhamento de hoje. Fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula, tá bom? Não esqueçam, viu? Não esqueçam de acessar o conteúdo no AVA e assistir, né? Se você já tiver com pressa, assistir as duas aulas, que é uma explanação específica sobre a atividade 1, as 10 itens da atividade 1 e os 6 itens da atividade 2, tá bom?